Hoje o Conversa de Dono é especial diretamente do Orion Parque Tecnológico. O Orion é o primeiro parque tecnológico da Serra Catarinense, localizado em Lages, e abriga o primeiro centro de inovação da rede catarinense de centros de inovação do governo do estado de Santa Catarina. Além disso, é polo regional da ACAT na Serra, sendo o principal vetor de transformação criativa e tecnológica da região. Em 8 anos já são mais de 50 empresas e startups de diversos segmentos, que juntas já faturaram mais de 200 milhões de reais. Um verdadeiro berço de inovação e desenvolvimento para quem quer empreender e transformar. Eu sou Juliano Franco, proprietário da Ecosys Marketing Digital, e esse é o Conversa de Dono, um espaço criado para compartilhar histórias reais de empreendedores, gestores e pessoas que estão transformando seus negócios e comunidades. O propósito desse canal é trazer aprendizados práticos, inspirar quem está na caminhada e mostrar que, por trás de todo resultado, existe sempre muito trabalho, escolhas e visão de futuro. O episódio de hoje está especial e super empolgante, principalmente para quem ama tecnologia, inovação e empreendedorismo. Nós vamos conversar com Moacir Marafon, cofundador da Softplan e vice-presidente de talentos da ACAT, que vai compartilhar como Florianópolis se tornou um polo nacional de inovação e o que nós aqui da Serra Catarinense podemos aprender e aplicar. Então já se acomoda, aumenta o volume e vem comigo, porque essa conversa vai trazer muitos insights para quem empreende e acredita no poder da tecnologia como motor de transformação. Fala pessoal, estamos aqui com o nosso Conversa de Dono e agora sim já estou ao lado aqui do Marafon e eu vou pedir para que ele então se apresente para vocês. Marafon, fale um pouco para nós quem que é você fora do mundo da tecnologia, dos negócios, onde que você nasceu, cresceu, conte um pouco para nós um pouco da sua vida, de você pessoa Marafon. Olha, um prazer imenso falar com você. Moacir Antônio Marafon. Eu sou do interior do estado de Santa Catarina. Eu nasci em Linha Pinhal Preto, interior de Chavantina, oeste catarinense, uma colonização italiana que foi para o Rio Grande do Sul, cruzou o Rio Uruguai para desbravar o oeste catarinense e lá no interior mesmo, nessa comunidade, eu me criei. A família mini agricultores, estudei numa escola isolada de Linha Pinhal Preto até o 4º ano primário, onde 4 turmas do 1º, 2º, 3º, 4º ano estudavam na mesma sala, e depois, quando terminei o 4º ano primário, lá não tinha ginásio na época, eu trabalhei na roça até os 14 anos, somos em 7 irmãos, e aos 14 anos eu decidi sair para estudar. Então eu saí, trabalhei de garçom, até que eu fiz o ginásio em Chavantina. Depois eu conheci o mundo da agricultura, meus familiares produtores de suínos, e eu achei que eu ia ser agrônomo, técnico agrícola. Fui para Camboriú, fiz o 2º grau na Escola Agrícola de Camboriú. Lá eu descobri a física e a matemática, me apaixonei, digo, vou fazer engenharia civil. Fiz engenharia civil na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, no começo, a informática estava começando a dar os seus primeiros passos. Eu voltei para a universidade e fiz pós-graduação em Ciência da Computação e Planejamento Econômico. Junto com 2 sócios, depois podemos explorar mais, decidimos empreender nesse mundo da tecnologia. Hoje, eu, além disso, obviamente, eu sou o pai do Thiago Marafon, do Diego Marafon, e a avó, como eles me chamam, eles me chamam de nono, avô, desculpa, de 3 netos, e casado com a Silvia Marafon. Certo. Diz uma coisa, Marafon, hoje a tua família, ela está toda envolvida na parte da Softplan, da sua empresa, ou não? Cada um tomou o seu rumo? Estão inseridos? É uma empresa familiar também? 2 filhos hoje trabalham na Softplan, né? O Diego, o mais novo,
fez ciência da computação, depois estudou também fora nos Estados Unidos, ele fez MBA na USC em Los Angeles, e ele desde estagiário até hoje, vai fazer agora 30 anos, a carreira dele foi dentro da Softplan, hoje é diretor de uma das empresas que nós adquirimos. O Tiago, ele foi mais aventureiro, também fez ciência da computação na Federal, mas estudou, fez mestrado na École des Mines, foi fazer MBA no MIT, trabalhou na Softplan, depois decidiu empreender, criou uma empresa ali na Associação Catarinense, na CAT, com 2 sócios, terapia digital, já no mundo da transformação digital, foi investido por um fundo americano, morou 5 anos nos Estados Unidos, tenho 2 netinhos americanos, e agora, depois lá, ele cumpriu o ciclo dele lá, ele está de volta, e hoje ele é um dos heads de inteligência artificial na Softplan. Ah, bacana, legal. Marafon, para quem ainda quer conhecer um pouco mais da tua trajetória, você comentou agora há pouco, né? A Softplan começou lá em 1990, né? O que te motivou a empreender no ramo da tecnologia nessa época em que quase não se falava? Hoje a gente está aqui gravando um podcast, um canal do YouTube, mas lá em 1990 era outro mundo, né? Qual foi a tua inspiração? O que te motivou a empreender no ramo da tecnologia? Em 1990 era até difícil dizer o que nós estávamos fazendo, né? Porque realmente o mundo, como ele chamava, da informática, perguntavam, inclusive minha família, perguntava, mas o que o Moacir, né, faz hoje? Daí eles diziam, olha, ele mexe com computador. Porque era até difícil as pessoas entenderem, afinal, o que era esse mundo. Quando eu voltei da pós em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive uma oportunidade de trabalhar na empresa de informática do Estado. Na época era chamada Prodasc, hoje é CIASC. E nessa época começaram a ser difundidas as primeiras redinhas de computadores, tinha os mini computadores com terminais de vídeo espalhados, tudo a caractere, nas maiores empresas. E eu e meus sócios, casualmente, na época, né, que a gente até nem se conhecia, começamos a fazer trabalhos nessas empresas que adquiriam um computador, que não tinha sistema para nada, compravam um computador, e na realidade eles compravam um problema, porque não tinham o que fazer com Nessa época o computador era o tamanho do estúdio. Né? Isso, tem uma história que depois posso até falar de um dos negócios nossos, que foi muito maior do que isso, que era um mainframe no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas a gente, então, fazia pequenos sistemas, pequenos programas, para várias iniciativas, clínicas, médicas, Cresci, farmácias e supermercados. E de determinado momento surgiu uma oportunidade para informatizar uma construtora incorporadora. Eles compraram já um mini computador, eles distribuíram terminais da empresa inteira e eles queriam ter os sistemas para atender os vários processos da construtora. Eu sou também de primeira formação engenheiro civil, e os meus 2 sócios são cientistas da computação, os 3 formados pela Universidade Federal de Santa Catarina. A gente acabou se conhecendo dentro lá do CIASC e a gente se juntou para fazer esse sistema, mas a gente não tinha computador, a gente ia à noite, depois do expediente do CIASC, final de semana, dentro dessa construtora, para desenvolver o programa. No CIASC, eles tinham um mainframe, que eram computadores de grande porte, que atendiam todo o governo do estado, e lá dentro tinha os vários sistemas de folha de pagamento, de recursos humanos, da contabilidade, do orçamento público, do DETRAN, uma série de sistemas que tinham muitos dados que eram comuns. E eles, principalmente, que trabalharam muito mais tempo no CIASC, tiveram essa ideia de que os sistemas poderiam trocar dados, sistemas integrados. E a gente propôs isso a essa construtora, eles adoraram. E desenvolvemos lá um sistema para essa construtora. E a gente viu que as construtoras, que representam 20% do PIB brasileiro, a indústria da construção civil, não tinha nada informatizado.
E a gente também fazia uma série de outros sistemas, mas nós vimos, cara, esse mercado aqui parece que é um mercado grande. Nunca tivemos uma aula de empreendedorismo, de gestão, mas o instinto, a lógica, nos mostrava, esse mundo aqui parece que tem dinheiro e não tem nada. Eu sou de Balneário Camboriú, né? Então, hoje, se nós pegarmos, pensando um pouco nesse mercado da construção civil, se a gente pegar toda essa faixa de Santa Catarina aqui, eu acho que esse número que você traz é algo mais macro, né? Pensando no Brasil, mas eu acho que se a gente pegar a nossa região, faixa litorânea, é maior do que isso. Muito maior. Muito maior. 50% eu acho que da economia hoje é movida através da construção civil. Então, nós decidimos desenvolver um produto que servisse para mais de uma construtora, porque até aí a gente fazia muitos sistemas específicos e é muito complicado porque você dá manutenção depois de um sistema porque só atende uma empresa. Então ali a empresa praticamente nasceu. Em seguida, a IBM vendeu um computador, como você falou, muito maior do que esse stand aqui, para informatizar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas não tinha nada dentro do computador. E a IBM, quando vendeu o computador, assumiu que ia entregar um sistema para controlar os processos, mas o estágio que estava aquele processo dentro do Tribunal de Justiça. E isso nos despertou também para a área da justiça brasileira, uma demanda muito grande de transformação digital, muito papel, muito controle manual, e a gente decidiu fazer um sistema também para computadores de pequeno porte para atender a justiça brasileira. Ainda hoje, né, não sei se englobaria, quando você fala no setor da justiça, se englobaria a questão de cartórios, tabelionatos, né? Eu vejo que ainda é um processo muito físico ainda, né? Ainda tem muito a crescer nessa parte digital, essa área, né? Sim, e aí nesse momento a gente viu também que tinha muita interação com vários outros atores da justiça, por exemplo, procuradorias de justiça, ministérios públicos, e aí vimos a oportunidade também de desenvolver sistema para esses atores da justiça, integrando com o nosso sistema na justiça. Vocês criaram a rede. Nós criamos, como hoje é comum, né, é uma palavra muito utilizada, nós criamos um ecossistema integrado de transformação digital na justiça. E outra oportunidade também, o DR de Santa Catarina, eu também engenheiro civil, tinha trabalhado, quando me formei como engenheiro lá, alguns projetos lá na Secretaria de Infraestrutura, importou um computador da Alemanha, com recursos do Banco Interamericano, e também precisavam desenvolver soluções para o DR. E eles fizeram uma licitação. Eu, engenheiro civil, conhecia os processos do DR, meus sócios cientistas da computação, nós ganhamos a licitação lá, uma licitação técnica preço, e vimos também que os DRs do Brasil eram muito carentes. Nesse momento, talvez foi a decisão estratégica mais importante na nossa vida, nós abandonamos as demais iniciativas, entregamos os sistemas para os nossos clientes, oferecemos os profissionais, que já tínhamos alguns programadores com a gente para dar manutenção, e focamos nesses 3 mercados, e que é o que é a Softplan hoje. Bacana. Você falou, né, de alguns braços, né, que a Softplan atende hoje aí, mas como que é manter uma trajetória de credibilidade, compliance, né, e reputação por mais aí de quase 30 anos já de empresa? Eu acho que não tem muito segredo, né? Realmente é cuidar do cliente, efetivamente, que o cliente só te segura se ele vê vantagem para ter a tua solução na sua gestão, principalmente a questão de gestão pública. O gestor quer atender a sociedade. Se a tua solução ajuda a sociedade, você está com ele. E compliance, para mim, é indiscutível, é uma questão inegociável. E isso efetivamente te leva a manter clientes como nós temos hoje, gestores, órgãos públicos. Eu vou até citar aqui, por exemplo, o DR da Bahia vai fazer 34 anos agora, cliente ininterrupto. Nós temos vários clientes com mais de 20 anos, mais de 25 anos, gestores públicos. Mas a empresa, obviamente, ela
nos última década, ela vem crescendo muito na iniciativa privada. Nós consolidamos praticamente as soluções para ter realmente uma grande plataforma para a indústria da construção civil. Hoje nós temos mais de 10 mil clientes no Brasil. Nos últimos 4 ou 5 anos compramos 3 empresas para fortalecer o nosso portfólio, e também na advocacia privada, pegando essa experiência que nós adquirimos na justiça, uma solução para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de grandes empresas. E hoje a Softplan, na realidade, o maior faturamento dela vem da iniciativa privada. Você falou ali na questão de clientes hoje no Brasil, né? Nós, antes de iniciarmos o nosso episódio aqui, a gente até conversou e você estava bem animado, né? Te parabenizei ali por uma questão de alguns aportes de estrangeiros, de internacional que está vindo. Hoje a Softplan está fora do Brasil também? Estamos fora do Brasil por 2 motivos, né? Um motivo na área da justiça, nós vimos que a América Latina é muito carente, nós convertemos a nossa solução também para a língua espanhola, e temos 2 países, um é a Colômbia, que temos o nosso sistema lá, que faz a gestão dos processos da justiça das Farc. E mais recentemente ganhamos agora a licitação, que estamos em fase de implantação, para toda a justiça do Peru. Então temos 2 grandes projetos fora países que a justiça está no nosso nome. Nós compramos uma outra empresa, dessas 3 empresas que compramos, ela tem uma solução de eficiência operacional. O que faz? Que incrível, né? Muitas vezes em inovação você pensa em ideias muito grandes, na realidade olha muito, o tamanho do mercado é grande para aquela solução. E uma empresa desenvolveu uma solução para fazer checklist, e ela se chama Checklist Fácil. Que tem uma utilidade na maioria das coisas que você imagina. Até você vai receber um apartamento que você comprou, vai lá o pessoal ver se está tudo certinho, né? Então esse é um checklist. A indústria automotiva, que inclusive nós... Deixei o carro para fazer a manutenção, tem um checklist do que foi feito. Mas a fábrica, inclusive hoje, a Toyota no Brasil e no México, são clientes da checklist, né? Então, esse mercado privado, dessas soluções, tanto para a indústria da construção civil, como a advocacia privada, e agora com soluções que integram, transversais, e nós queremos ir para outras iniciativas, nós acabamos segmentando a Softplan em 2 empresas, uma para continuar atendendo a gestão pública, que é a Softplan, e criamos uma irmãzinha chamada Starian, que ela herdou todas as soluções, fizemos uma cisão da empresa, todas as soluções para a iniciativa privada, e aqui nós estamos crescendo muito por meio de aquisições. E você fazer aquisições depende de muito recurso. E o nosso sonho realmente é, daqui, sei lá, a alguns anos, ter uma empresa listada na Bolsa de Valores. E para isso nos abrimos para o mercado financeiro, para os grandes fundos internacionais. E sim, essa é a novidade, só para você entender o contexto todo, em que ontem nós assinamos um contrato de investimento de um fundo americano, que é o General Atlantic, chamado GA. É realmente um aporte super significativo, que se dá uma olhadinha nas notícias hoje aí da economia, certamente vocês vão encontrar essa grande notícia. Estou super feliz por chegarmos nesse momento, e é um preparativo para um grande salto de crescimento. Bacana, parabéns, Marafon.
falando um pouco sobre a questão de ecossistema, inovação, focando no que você veio fazer hoje aqui em Lages, que é a sua palestra, né? Hoje Floripa é vista como um dos maiores polos de inovação no Brasil, né? Como que esse ecossistema se formou, né? E o que nós aqui da Serra Catarinense podemos aprender com esse ecossistema? Sim, o Floripa hoje inclusive a capital brasileira com maior concentração de startups, de empresas de tecnologia por 1.000 habitantes. São 7,4 empresas de tecnologia para cada 1.000 habitantes. Inclusive, tem um decreto da Presidência da República definindo Florianópolis como a capital nacional das startups. Como eu tive a oportunidade de visitar Israel, numa missão para Israel, lá eles são Startup Nation, que é a nação das startups. E agora nós temos orgulho de Floripa ser a cidade das startups. Hoje, Santa Catarina, porque não é só Floripa, Santa Catarina é o 6º maior polo de tecnologia do Brasil. Hoje nós temos 3% da população brasileira. Nós somos o 6º polo. Quando nós olharmos em número de profissionais trabalhando por 1.000 profissionais empregados, Santa Catarina é o 4º. Hoje tem 118.000 pessoas em Santa Catarina envolvidas nas pessoas de tecnologia. Temos 27.300 empresas de tecnologia espalhadas pelo estado inteiro. O grande polo é Florianópolis, que começou há 4 décadas. Obviamente que nós também aprendemos com Blumenau, aprendemos com Joinville, que eles começaram antes. O que levou a Florianópolis ter esse grande centro de empreendedorismo e inovação no mundo da tecnologia? Vários fatores. Mas eu tenho a convicção que tudo começa com gente preparada. Em Florianópolis nós temos o privilégio que na época praticamente a universidade, na parte das exatas, da tecnologia, da engenharia, que muitos engenheiros foram para essa área de tecnologia, era a sede da Universidade Federal de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina é a 2ª melhor universidade federal do Brasil. É a 8ª melhor universidade da América Latina e Caribe. Nós lá temos a UDESC. A UDESC nasceu lá. A UDESC é a 6ª melhor universidade estadual do Brasil. E nós tivemos a felicidade de ter também uma grande sinergia. Parece que os atores se juntaram, eu não diria que casualmente, mas que ter incentivo muito grande do governo municipal e estadual. Quando a CAT foi criada, foram alguns profissionais que vieram da Universidade Federal de Santa Catarina, que foram trabalhar na Celesc, na Telesc, nos mainframe, nos computadores, no CIASC, e que criaram a CAT, né? Criaram a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. E com incentivo do governo do estado e incentivo do governo municipal, a Universidade Federal de Santa Catarina e o governo do estado criaram o primeiro parque tecnológico em Santa Catarina, que é o Parque Tec Alpha, onde a Softplan teve sua primeira sede. A Universidade Federal de Santa Catarina e o governo do estado criaram o Sapiens Park, no norte da ilha, onde hoje é a sede da Softplan, que se transformou no Passeio Sapiens, porque hoje nós temos 3.218 colaboradores, mas o dia que tem muito, tem 80 dentro da empresa. A pandemia nos ensinou que dava para trabalhar remotamente. Então criaram ali, onde é o Sapiens Park, era uma penitenciária agrícola, um espaço incrível dentro da ilha. E a universidade, a Fundação CERT, ajudou o governo do estado a transformar aquilo num grande centro de tecnologia. E os espaços também são muito importantes. Eu estava falando hoje aqui na nossa conversa aqui com essas lideranças aqui de Lages, um parêntese, Lages está no caminho certo. É isso, é juntar
esses vários atores, discutir, mas tem que ter um espaço que chame para isso. Eu acredito que o Orion Park foi o grande passo para a nossa região, né, nesse caminho. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E aqui estava a universidade, estavam as empresas, estava o setor público, estava o terceiro setor, né? Aí estava toda a educação, não só a universidade, estava o Senai, o Senac, é um começo muito assertivo. Então, voltando para Floripa, esses vários fatores, tudo começa com gente e termina com gente. Se você quiser que alguma coisa aconteça, prepare pessoas, né? E as pessoas, tivemos a sorte, inclusive, de um governador, que foi o Wilson Klein Bing, que era engenheiro, que tinha trabalhado na informática da Telesc, foi um grande incentivador. E quando acontecem os primeiros exemplos que dão certo, eles falam por si e outros atores, outros players se agregam. Antes de seguirmos com a nossa conversa com o Marafon da Softplan, eu quero falar sobre o Cicobi Cred Serrana. O Cicobi é mais que uma instituição financeira, é uma cooperativa que tem no centro das suas ações o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Eles trabalham para oferecer soluções financeiras adequadas e sustentáveis, sempre com base nos princípios do cooperativismo, transparência, ética, participação e compromisso com a comunidade. É por meio de parcerias como essa que conseguimos trazer conteúdo de qualidade, compartilhar histórias de empreendedores e gerar impacto positivo para quem nos acompanha. Então, se você ainda não conhece o Cicobi Cred Serrana, vale a pena se aproximar e entender como o cooperativismo pode transformar não só a sua vida financeira, mas também a realidade da nossa região. Essa instituição que acredita no Conversa de Dono e faz com que tudo isso se torne possível. Marafon, falando, né, você traz muito na tua fala agora aqui a questão da UFSC, da UDESC, né? Nós citamos aqui o Orion Park, né? No teu ponto de vista, o papel das universidades do Orion aqui na Serra, né? Como que nós podemos criar um ambiente fértil para que os jovens, né, essa nova geração que está chegando aí, não precisem sair da nossa região para buscar novas oportunidades? Eu vou até dar um passinho atrás, porque formação de talentos para qualquer atividade, qualquer profissão, a gente tem que começar muito cedo. Tem que começar no ensino fundamental. Tem que, inclusive hoje que a tecnologia ela é o copiloto para tudo o que a gente faz, e cada vez mais, as crianças precisam ter acesso a esses conceitos o mais cedo possível. No caso de Florianópolis, por exemplo, nós estamos com um projeto lá fantástico chamado Floripa Mais Tech, em parceria Senai, Senac, a CAT, bancado pela Prefeitura Municipal, que movimenta 10 mil pessoas no lançamento, chamando toda a comunidade. Inclusive o último lançamento foi no aeroporto, novo aeroporto Hercílio Luz, e que tem todo aquele espaço aberto. Parecia uma grande festa, tinha mais gente, muito mais gente lá do que a festa São Cristóvão em Chavantina. parecia um show de música sertaneja, e era o show da tecnologia. Então a sociedade tem que ser envolvida, o ensino fundamental, o ensino médio tem que ser envolvido, porque é ali que tudo começa. E, novamente, começa pequeno, com algo que de impacto, que mostra resultado. Os jovens vão ver que quem fez o curso está empregado, aqui um pouco é empreendedor. 26% das pessoas que se formam hoje em tecnologia viram empreendedores. São exemplos e é a junção das 4 hélices que tanto se fala, né? É o poder público, as universidades, a educação como um todo, o setor produtivo, é o terceiro setor, sentados pensando no melhor para essa cidade. Isso vai reverberando e essa onda vai trazendo gente e as coisas acontecem.
Legal, Marafon. Essa tua fala ela já até me responde aqui, questão do que faltaria para nós acelerarmos, né, o nosso ecossistema aqui, mas é aquela questão, ter pessoas com boas intenções, pessoas com boas ideias, né, e com vontade de fazer isso acontecer também, né. A gente já está quase chegando no nosso finalzinho aqui, onde a gente tem um ping-pong de dono, onde eu vou te fazer umas perguntas diretas, mas antes disso, eu quero só te fazer uma última pergunta aqui. Se você pudesse dar um conselho prático hoje, para quem quer empreender nesse ramo da tecnologia, né? Qual seria esse conselho? Eu posso me estender um pouquinho, claro, porque eu acho que tem que abrir algumas variáveis importantes. Pensem no mercado grande. Muitas vezes não precisa ser uma melhor ideia. Aliás, esperar uma excelente ideia pode ser uma péssima ideia. Mas pense no mercado grande, que você vê que tem a oportunidade de levar eficiência para esse mercado. Porque na verdade empreender e inovar é resolver o mesmo problema com mais eficiência, e hoje a tecnologia, obviamente, é a grande parceira. Depois pense em gente, porque você não vai fazer nada sozinho. Pense em valorizar as pessoas que vêm trabalhar com você, porque são elas que vão te ajudar a construir essa empresa. Se você pensar, olha, esse é o mercado que eu quero atingir, é um mercado que dá para criar uma grande empresa, é um mercado que tem espaço para melhorar, e eu estou com gente boa, o sucesso está... 50% está garantido. E depois é relação, depois é persistência, não desista no primeiro momento, trabalho. Uma pessoa que veio no nosso podcast que ele falou assim, ó, dinheiro se ganha através de trabalho. É isso. Não tem outro jeito. Eu pelo menos não aprendi. Legal, Marafon, vamos para o nosso último bloco aqui, que é o ping-pong de dono. Eu vou te fazer umas perguntas, umas frases aqui, e tu vem, né, com a tua resposta direta aí para nós. Tipo, estilo meio Gabi, de frente com o Gabi, só que aqui é o de frente com o Juju. Daí eu iniciei o programa, nós tínhamos o de frente com o Juju. Daí eu fiquei com medo que a SBT me processasse, eu mudei o nome. Então, agora é de frente para... Agora é o ping-pong de dono. Ping-pong de dono, ótimo. Marafon, uma palavra que define a sua trajetória. Persistência. Um livro ou autor que transformou sua forma de pensar no mundo do empreendedorismo. Steve Blank, que ele fala, quer entender o problema do cliente, fala com o cliente. O cliente é o teu guia. Um erro que virou uma aprendizagem. Eu poderia ter delegado mais. Um hábito essencial na sua rotina. Exercício físico, porque eles mantêm a mente sã. Uma inspiração no mundo dos negócios. Bill Gates. Bill Gates, porque além de ele transformar o mundo, hoje ele é um grande investidor social privado, ele pensa na sociedade. A maior qualidade que um líder precisa ter. Cuidar de pessoas. E inovação é? Resolver o mesmo problema de uma forma mais eficiente. Bacana. Obrigado, Marafon, pela conversa de dono conosco aqui. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Tenho certeza que se você chegou aqui, essa história te inspirou. Então não esquece, já segue nosso canal e compartilha para mais pessoas que possam também inspirar-se aqui na história do Marafon e da empresa dele, da Softplan. Obrigado, Marafon. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Até o próximo.